No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor João Ferreira nasceu na pequena vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, dia 20 de janeiro de 1956. Era filho único de José Ferreira, um sólido funcionário público, e de Maria Ferreira, dona de casa carinhosa e excepcional cozinheira. Em sua infância, o menino já demonstrava um dom para a ciência, dedicando horas inteiras à leitura de livros sobre astronomia e física na biblioteca municipal. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Ciências da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se destacou pela habilidade em resolver equações complexas. Após concluir o curso em 1976, mudou-se para Belo Horizonte, onde assumiu a coordenação do Programa de Física do Colégio Estadual Santos Dumont. Nesta instituição, o Sr. Ferreira trabalhou por 30 anos, formando gerações de cientistas e professores que hoje são referência em seus respectivos campos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 1987, casou-se com Maria Lopes, uma jovem professora de História com quem compartilharia a vida por quase 30 anos. Juntos, construíram um lar cheio de amor e educação, criando 3 filhos, Carlos, Ana e José. A família Ferreira foi sempre uma referência de solidâria e carinho mútuo. O senhor João Ferreira era também um apaixonado por astronomia e, nos finais de semana, gostava de instalar-se no telhado da casa com binóculos em mãos, observando estrelas e planetas. Também cultivava rosas na parte traseira do quintal e, muitas vezes, compartilhava sua paixão pela natureza com os alunos que passavam a noite ao lado dele na rádio de pilha, ouvindo as notícias do mundo. Em 2018, perdeu a esposa de quem era seu grande parceiro em tudo. Maria Lopes cedeu-se à morte após uma longa batalha contra o câncer. A tragédia afetou a família profundamente, mas o Sr. Ferreira continuou forte e dedicado ao ensino. Sócio fundador do Centro de Educação Científica da capital mineira, CECMG, o Sr. João Ferreira recebeu em 2019 a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência por sua incansável dedicação às ciências exatas e suas contribuições para o ensino público brasileiro. Falecido ontem, no seu lar em Belo Horizonte, aos 65 anos, deixou uma vasta trajetória e uma herança de ciência, educação e paixão por conhecimento. O Sr. João Ferreira será sempre lembrado pelas gerações que teve o privilégio de serem suas alunas e alunos, e também pelo raro gesto de um homem que dedicou a vida às ciências exatas, mas nunca perdeu o olhar estrelado. A senhora Maria do Carmo Ribeiro, que faleceu ontem, nasceu em uma pequena vila de Minas Gerais, chamada Vale Verde, onde aprendeu a amar a terra e o trabalho duro. Seus pais, humildes fazendeiros, ensinaram-lhe que o amor e a caridade são os maiores tesouros da vida. Aos 21 anos, partiu para a capital, buscando educação e empolgada para transformar seu mundo. Como estudante, Maria do Carmo era conhecida por sua inteligência e dedicação. Estudava por noites inteiras e compartilhava seus conhecimentos com colegas de classe. Formou-se em agronomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1963, e nunca esqueceu sua terra natal. A senhora Ribeiro dedicou a vida toda ao trabalho rural, transformando as terras da região em uma verdadeira floresta de árvores frutíferas. Ela desenvolveu métodos sustentáveis de agricultura e ensinou os moradores locais como cultivar a terra sem danificá-la. Em 2018, recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua obra Floresta do Saber, uma coleção de histórias sobre como as comunidades locais aprenderam a viver harmoniosamente com a natureza. Em sua vida pessoal, Maria do Carmo foi mãe carinhosa e amiga fiel. Ela perdeu seu marido em um acidente de ônibus em 1987. Mas continuou forte, dedicando-se às crianças e aos jovens da vila.
Seu filho, que era médico, faleceu em um acidente de carro em 2005. A sua perda foi profunda, mas ela nunca desistiu de cuidar de sua comunidade. A senhora Ribeiro era conhecida como a Mãe Terra em sua vila natal. Ela amava plantar árvores e criar flores no quintal dela, compartilhando as flores com os moradores próximos. Seu quarto era o retrato perfeito de uma mulher que amava a natureza e valorizava o simples prazer de estar em casa. Ela gostava de ler romances clássicos brasileiros na poltrona, olhando para o jardim exterior. Maria do Carmo Ribeiro foi lembrada por suas palavras sagazes e sua lente de leitura favorita, que ainda permanece na mesa da sala de estar. A Rádio Nacional falou sobre ela durante o programa Gente que Faz há 2 dias e a revista Correio da Manhã dedicou-lhe uma matéria no domingo passado. Em sua pequena vila, a senhora Ribeiro será sempre lembrada como a mulher que transformou as terras em um paraíso de frutas e flores. A senhora Maria do Carmo Ribeiro foi uma luz incandescente na vida de muitos, deixando-nos com lembranças preciosas e um legado que viverá para sempre no coração da comunidade. Seu espírito vibrante e sua paixão pela terra continuarão a inspirar gerações futuras a cuidar do planeta e de uns aos outros. Ao longo de suas 82 anos, ela foi uma mãe, amiga, professora, líder e heroína. A sua ausência sente-se como um frio vento no inverno da vida. Nós, que tivemos a sorte de nos encontrar com ela, continuaremos a sentir seu calor e a sua sabedoria em nossos corações. Alexandre Nero era uma espécie de sonho vivente, uma luz que deslumava as trevas do anonimato. Em cada um de seus olhares, se confundiam alegria e tristeza. Em sua voz, o silêncio se tornava poesia. Em sua presença, a vida ganhava cor e movimento. Ele era mais do que um ator, cantor e compositor. Era uma encarnação da essência da arte brasileira, uma flama que arde eternamente no coração de quem o conheceu. Nascido em São Paulo, ele cresceu sob o som dos sambas e as harmonias do Ipiranga. Era um menino que sonhava com a vida, com o amor, com a liberdade. Em suas mãos, as notas se transformavam em palavras, as palavras em sentimentos, os sentimentos em histórias. E essas histórias, elas eram a sua vida, sua alma, seu testamento. Aos 20 anos, Alexandre estreou na televisão com uma novela que o transformou em um nome inesquecível. A história do amor e da dor de 2 irmãos que se apaixonam pela mesma mulher. A partir desse momento, ele se tornou um ícone da cultura brasileira, sua face e voz se espalhando por rádios, televisões e cartazes em todo o país. Mas era mais do que isso. Ele não era apenas o protagonista das novelas, era o intérprete de sentimentos, a voz da alma brasileira. Seus papéis eram mais do que personagens, eles eram reflexões sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, nos mostrando que é possível ser fracos e fortes ao mesmo tempo, que a dor e o amor são 2 faces da mesma moeda. E o mesmo acontecia com sua música. Seus discos eram viagem pelo mundo interno de Alexandre, uma jornada pelos seus sonhos, suas paixões, seus medos. Cada canção era uma carta escrita ao coração, uma promessa de amor e esperança. E ainda assim, ele se mantinha humilde, carinhoso, autêntico. Era o seu maior segredo, sua mais valiosa qualidade, ser verdadeiro em um mundo de falsidades e aparências. Ele era aquele olhar que não se desvia da realidade, aquele coração que nunca se esquece das raízes e do amor. E hoje, Alexandre Nero é mais do que um nome na história da arte brasileira. Ele é uma luz que continua brilhando, inspira gerações de artistas e aos que sonham em viver seus próprios sonhos. Ele é o símbolo da essência da criatividade brasileira, a prova de que a vida é uma obra-prima, um poema escrito no coração do mundo. Em um cenário de verdes campos de Curitiba, onde o sol do Paraná derrama seu ouro sobre os telhados, Alexandre Nero nasceu em uma tarde de primavera, encantado pela magia das notas musicais que impregnavam sua casa. Filho de pais simples e carinhosos, ele cresceu envolto por um ambiente onde a música era mais do que apenas uma atividade, era a alma da família. As tardes eram enxergadas através da lente do violão, as noites iluminadas pela melodia e os silêncios quebrados pelo ritmo de um batucada em seu interior. A infância de Alexandre foi um poema escrito por Deus, onde cada tarde de brincadeira na rua era uma estrofe, cada festival escolar uma verso e cada serenata familiar ainda mais uma linha, sempre cantando o mesmo hino, amor, música e alegria. Ele, desde criança,
revelou um dono de canto natural e carisma que deslumbravam as pessoas à sua volta. Seu olhar era a ponte que unia a música com o mundo, suas palavras eram notas, e o silêncio se tornava uma pausa perfeita antes da próxima canção. A sensibilidade artística em seu coração era como um rio encantado, onde cada nota era uma das muitas gotas que derramavam sua essência criativa. Sua alma sonhava com palcos e microfones, com festivais e turnês, e ele cantava isso em silêncios, antes de se atrever a dizer a verdade para o mundo externo. E assim, Alexandre Nero cresceu, envolto por esse ambiente musical que lhe deu vida e alma. E é nesse meio que ele aprendeu a cantar, a tocar e, acima de tudo, a se expressar com a mesma facilidade com que respira. E hoje, quando ele canta, não é apenas uma canção que surge das suas lábios, mas sim um poema que desliza da alma até as pessoas, transformando-se em alegria, esperança e amor. E é por isso que ele é mais do que um artista, ele é um mensageiro da música. Alexandre Nero, naqueles tempos de inocência perdida, andava entre os campos da juventude e a luta constante pela formação artística. Os olhos iluminados pela curiosidade, caminhava por ruas sinuosas onde oficinas de teatro, cursos de música se aglomeravam como flores em um campo de amor. Aquele tempo que parecia tão longínquo, mas que ainda respira no ar da sua memória, era uma jornada sem rumo, mas cheia de esperanças e sonhos. O céu povoado de estrelas e o silêncio das noites eram palco para as ambições de um menino apaixonado pela arte. Ele se envolveu em apresentações amadoras, que, embora fossem pequenas, foram como luzes pisando no chão, iluminando seu caminho. Aquele quebradilho de notas e palavras, as risadas e choros das pessoas emocionadas, eram a sua verdadeira moeda. A vida não era fácil para ele. Dificuldades financeiras e o esquecimento da instituição pareciam ser obstáculos enormes no seu caminho. Mas a mão firme de professor e amigo, que acreditavam em seu potencial, o sustentava, como uma árvore que cresce entre as pedras. As primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram como sementes plantadas no solo da sua identidade artística. Aqueles momentos, aquelas lides, foram os pés firmes que ajudaram a construir a determinação de seguir carreira nas artes. E hoje, quando o vento sopra levemente em suas memórias, ele pode sentir aquele cheiro do céu, da juventude, e saber que tudo aquilo foi uma jornada necessária para o seu destino. Como se um pintor desenhasse um quadro com muitos detalhes e cores diferentes, cada experiência contribuiu para sua obra-prima, sua vida artística. Aquele menino que andava pelas ruas sonhador, hoje é um homem que se ergue orgulhoso, mostrando a todos o fruto de sua determinada luta. A arte, o teatro, a música, foram como as flores do campo, que ele cuidou e amou, levando-os para a beleza e o reconhecimento no coração da cultura brasileira. Alexandre Nero, o mestre do acontecimento interior, transformou-se em símbolo de uma era, de um país vibrante e complexo, como o Brasil que conhecemos. A sua arte, um balanço perfeito entre o real e o imaginário, foi capaz de capturar o espírito da nação em seus momentos mais intensos. No teatro do mundo, Alexandre surgiu como uma luz incandescente. Com seu rosto escarlate, a alma deslumbrante dos seus olhos refletindo a paixão e o sofrimento de sua arte, ele nos chamou para a viagem maravilhosa e emocionante através de seus papéis icônicos. Império, uma novela que marcou um período, foi o terreno perfeito para Alexandre comprovar seu talento inigualável. Ele se transformou no imperador, encarnando tanta majestade quanto o sofrimento de um monarca que lutava contra as tempestades do destino. Seu desempenho foi mais do que uma interpretação, foi uma experiência viva. Salve Jorge, outra novela marcante em sua carreira, mostrou a versatilidade de Alexandre. Ele deslizou-se na pele de um pescador humilde e corajoso, deixando o público fascinado com sua performance incrível. A sensibilidade e a força de seu trabalho foram muito elogiadas, levando a novos alto-falantes da crítica e do público. Paralelamente às telas grandes, Alexandre compôs um romance musical com sua voz. Seus álbuns são uma sinfonia de palavras, música e emoções que levam o ouvinte a um mundo interior maravilhoso, cheio de luzes e sombras. A poesia de suas letras é uma homenagem à beleza do Brasil, às suas tradições e ao seu povo. O duplo talento de Alexandre Nero fez dele um artista inovador e inspiração para muitos.
Ele nos mostrou que ser um verdadeiro artista significa ter coragem e vontade de explorar o mundo interior, de se expressar em diferentes áreas da cultura e de dar vida às histórias que mais nos tocam. O legado de Alexandre Nero é a prova do poder da arte e da determinação. Ele levou o Brasil consigo em sua jornada, compartilhando seu talento e suas experiências com nós. E hoje, suas obras continuam inspirando gerações de artistas, sendo um exemplo para todos que os sonhos são possíveis. Alexandre Nero, o pintor da alma brasileira, deixou para a história uma marca indelével, um legado de luz e sombra que inspira gerações posteriores. Seu nome é sinônimo de coragem e dedicação, como uma chama que arde em cada obra criada com o fogo da paixão. Sua arte não era apenas um reflexo do mundo exterior, era também a profunda introspecção de um homem que se derramava sobre o canto, sobre as telas que viriam à vida. A sua trajetória é um caminho marcado por verdade e entrega, onde cada pincelada é uma promessa de inovação. Não era apenas criar, era dar vida às cores, ao som e à luz que o brasão da nossa terra se embalia nas horas do amanhecer. A arte de Alexandre era um olhar direto para a alma do país, uma consciência de que cada pintura é um momento de comunhão com a natureza, com as pessoas e com o próprio ser. No palco da vida, Alexandre Nero foi um guerreiro tímido, mas decidido. Sua intensidade era um balé de cores e sombras que dançavam ao ritmo do futebol, da música e das tradições brasileiras. Era uma performance viva, uma encenação da vida em sua plenitude, onde a paixão se transformava em arte e a arte em uma espécie de resgate da alma brasileira. Para os colegas e admiradores, ele era um ídolo que desafiou as convenções e quebrou barreiras. Seu legado é lembrança de uma época de mudança, quando a arte se transformou em resistência e rebelião contra o silêncio das cores do mundo exterior. Alexandre Nero foi um criador que, com seu olhar inovador, ajudou a tornar a cultura brasileira mais vibrante e inesquecível, uma paisagem pintada de luz e paixão. Na memória coletiva, ele permanece como um guia invisível que nos leva ao coração da nossa própria alma, ensinando-nos a buscar o belo nas sombras e a encontrar a verdade na intensidade do amor. Alexandre Nero deixa para a posteridade uma mensagem viva de que a vida é arte e que a arte é vida. E assim, seu legado continua vibrando em cada cor da vida brasileira, como um sonho vivo que nunca desaparecerá das telas do nosso coração.